Olá! Quando a gente pensa em ser membro de uma igreja, o que vem na cabeça? Talvez um nome numa lista, um status mais formal, né? Mas e se fosse algo muito mais profundo? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão que trata a membresia não como um simples título, mas como uma verdadeira vocação. Vamos descobrir o que isso realmente significa. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a ideia mais comum de membresia, um status passivo. É quase como ter um cartão de membro de um clube, sabe? Mas do outro lado, a gente tem a ideia que vamos explorar, uma vocação ativa. A mudança aqui é gigantesca. Não se trata mais de ser um consumidor de serviços religiosos, mas sim um contribuinte ativo numa comunhão que é baseada num pacto. A diferença é fundamental. Então, o que é essa tal de vocação pactual? Bom, de acordo com o material que a gente analisou, é um chamado bem sério para viver de 3 formas que estão totalmente conectadas. Primeiro, viver em comunidade de verdade com outras pessoas. Segundo, estar sob o cuidado e a orientação de líderes espirituais. E terceiro, participar ativamente de uma missão no mundo. Essa vocação funciona como uma aliança, sabe? Com 2 lados. Vamos começar pelo primeiro lado, os privilégios, ou aquilo que o material descreve como os dons da graça que são dados a um membro. E aqui a gente encontra 3 privilégios centrais. O primeiro é a participação plena nos sacramentos, como a ceia do Senhor, que é vista como um verdadeiro alimento para a alma. O segundo é a integração numa comunhão de verdade, uma família espiritual. E o terceiro é receber um cuidado pastoral que é fiel e dedicado. E aqui tem uma palavra-chave: koinonia. E olha, isso vai muito além de uma amizade casual de tomar um café depois do culto. É um termo grego que fala de um compartilhamento profundo, genuíno, da vida. Um lugar onde as alegrias e os fardos são levados juntos, de verdade. É uma resposta direta à superficialidade e ao isolamento que a gente vê tanto por aí. O cuidado pastoral também é descrito de uma forma bem específica, um cuidado vigilante. A ideia é que seja um serviço ativo dos líderes para guiar, para ensinar e, o que é crucial, para proteger os membros de desvios, sejam espirituais ou doutrinários. Pensa só na diferença entre ter um guia experiente numa jornada e caminhar por aí sem rumo. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente a virada de chave. Os privilégios não são direitos que se pode exigir como um consumidor faria numa loja. Pelo contrário, são vistos como presentes, como dons da graça que devem ser recebidos com gratidão. E é justamente essa gratidão que nos leva naturalmente para o outro lado da aliança. Agora vamos passar para outra face dessa vocação, os deveres. Se os privilégios são os presentes recebidos, os deveres são a resposta de gratidão a esses presentes. E o ponto mais importante é este. Nessa visão, os deveres não são um fardo, uma lista de regras chatas para cumprir. Eles são a manifestação natural, a expressão ativa da gratidão que surge em resposta à graça que foi recebida. Faz sentido, né? Então, que deveres são esses? O material destaca 4 principais. Primeiro, a oração constante pela igreja. Segundo, a busca por uma vida santa, uma vida que refleta a fé. Terceiro, a contribuição financeira generosa. E quarto, uma submissão voluntária à liderança espiritual. E sobre essa ideia de submissão, o texto faz questão de explicar que ela envolve aceitar o ensino, a correção e, se for preciso, até mesmo uma disciplina que não é vista como punição, mas como um ato de amor que tem o objetivo de restaurar a pessoa. Certo, a gente viu os privilégios de um lado e os deveres do outro. Mas o que une tudo isso? É um conceito maior que define a própria identidade e a missão de quem é membro, o chamado pactual. Esse versículo da Bíblia que é citado na fonte serve como a âncora para toda essa ideia. A vida de um membro é vista como uma resposta a esse chamado superior, essa vocação que exige uma conduta que seja digna e coerente com ele. A identidade, portanto, vai muito além do indivíduo. A pessoa não é vista como alguém isolado, mas como uma herdeira do pacto. Ou seja, parte de uma linhagem de fé longa, contínua, que atravessa a história. É fazer parte de algo muito maior. E essa vocação acaba conectando o tempo. Ela une passado, presente e futuro. Significa honrar o legado do passado, viver os princípios desse pacto agora, no presente, na família, na sociedade e, finalmente, investir no futuro, trabalhando para que a fé seja preservada para as próximas gerações. Estamos chegando à conclusão que o próprio material apresenta não como um simples resumo, mas como um convite solene. Um convite que reflete a natureza exigente, mas cheia de propósito desse compromisso.
O documento, então, faz uma pergunta direta, provocativa, que força a gente a refletir sobre para que tipo de pessoa essa comunidade foi pensada. Então, para quem é esta igreja? E a resposta é muito clara. Não é para quem busca entretenimento ou uma comunidade baseada em gostos pessoais. É para quem anseia por profundidade no ensino, por pureza na adoração, por integridade na vida diária e por uma comunhão que seja firmada na verdade. E tudo isso forma um pacote único, indivisível. Desfrutar dos privilégios, cumprir os deveres e viver o chamado. Tudo isso faz parte da mesma e única vocação. Não dá para escolher só a parte que agrada mais, entende? É um todo. O texto deixa bem claro que o padrão é alto. Não é um caminho fácil. Requer dedicação ao estudo, disposição para a renúncia pessoal e um compromisso que seja firme, constante, inabalável. E esta nossa análise termina com esse convite final, que resume toda a seriedade e o desafio da proposta. É um chamado à ação para uma jornada exigente que, segundo a fonte, é o caminho da bênção. No fim das contas, fica uma reflexão poderosa sobre o verdadeiro peso da palavra pertencer.